Olá, sou o professor Abrão. Vou falar um pouquinho hoje sobre planejamento e controle de vendas. Quero já pedir desculpa de antemão, porque estou fazendo essa gravação em época de pandemia, estou fazendo direto da minha casa e corre o risco da gente ter participação do meu filho, Heitor, que às vezes corre um pouquinho aqui no corredor, que às vezes grita, que às vezes chora, que às vezes sorri. Ele só tem 3 anos, então não dá para prender o menino nessa época de pandemia, né? Então eu quero pedir desculpas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre planejamento e controle de vendas. O que é muito importante ter na cabeça que o que é planejamento, o que é controle de vendas, né? Primeiro planejamento, vendas é assim, na minha cabeça, é uma área muito importante na empresa e ao contrário de outros setores, o departamento de vendas, ele não dá para a gente esperar respostas muito demoradas, né? Não dá para você fazer um investimento em vendas hoje e esperar que esse resultado seja para ano que vem. Na minha cabeça, você precisa fazer um certo controle diário, né? Quanto mais próximo esse controle, mais a possibilidade das coisas acontecerem dentro da tua empresa aí. Então, eu acho importante, muito importante, que a gente tenha um controle de vendas também, né? Então, para isso, eu trouxe para uma planilha de Excel, um modelo bem simples. A gente tem hoje várias ferramentas do Excel que são mais avançadas, mas é assim, de você uma, não trabalhar nada e trabalhar uma planilha simples, na minha cabeça, uma planilha simples é mais efetivo do que nada. E você precisa ter uma métrica aí, e é para isso que trabalho com essa planilha, tá? Aí você tem um modelo de uma planilha geral aqui, que é dividido pela primeira parte aqui em planejamento, e a segunda, e terceira e quarta parte são dividido em controle efetivo das ações de marketing que são feitas e as ações dos nossos colaboradores, que é a ferramenta que a gente vai usar com relação à nossa equipe de vendas, tá? Aí você tem a primeira etapa da planilha, que é dividida entre o quê? Uma meta que você tem, né, uma meta gerada aqui. Você tem essa meta, ela é baseada no quê? No total do teu objetivo. Então você tem um objetivo aqui relacionado às mídias que você vai fazer, nas ações de marketing aqui, ó, que você vai estar fazendo, vai gerar uma expectativa, o total dessa expectativa é o total que você tem de meta aqui. Então a meta mensal de contratos desta empresa são 216 neste determinado mês, tá? Você pode colocar aqui o logotipo, eu coloquei gerente Abrão, né, mas só para ilustrar, mas você pode colocar o teu nome, você pode colocar o logotipo, aí algumas outras coisas, tá? E aí você já tem aqui um controle, né? Aqui está escrito planejamento, mas você já tem um controle do que realmente foi efetivado. Aqui só o que realmente foi efetivado. Aqui é o que falta ser efetivado, né? Então, por exemplo, você tem um objetivo de 24 contratos, foram realizados 3 até agora, efetivado 3, faltam 21. Do total que você tem aqui, a meta alcançada foi de 13% aqui, ó. Tá vendo? Né? Nessa primeira situação, aí você tem a segunda situação que foi 3%, 7%, 4%, 0%. Aqui não tem efetividade nada, né? De ponto de venda. Aí você tem de telemarketing 6% e você teve aí um total de 6% aí, tá? Aí você vai ter aqui, ó, uma outra métrica que é total de atendimentos, tá? Que é alimentado de um outro setor, total de contratos que foram realizados e você tem aqui o que você tem, a porcentagem que você alcançou. Percebam que essa porcentagem ela é diferente dessa porcentagem porque o fator que a gente usa aqui, ó, é o total de atendimentos contra o total realizado, tá? E aí também gera uma outra métrica. Aqui é diferente porque a gente está trabalhando o total de objetivo quanto o total que resta ainda, quanto o total de alcance da meta, tá? Então tem uma pequena diferença aí que é importante notar também.
Isso aqui serve para quê, gente? Imagina o seguinte, ó, você está num determinado mês aí, e você sabe que até a metade do mês você tem que pelo menos ter garantido aí 50% dos seus contratos. Pô, você chegou no dia 15 com esse número de 13 aprovados aí, né? 13 da tua meta, 13% da tua meta alcançada, está apontando que você está com algum tipo de problema. Está apontando que você precisa melhorar a tua performance aí. É claro que já perdeu metade do mês e aí alcançar a meta total vai ficar difícil, né? Pensando em meta total. Importante a gente saber que essa é uma ferramenta que ela mede o quê? As mídias que você está utilizando e o retorno dessas mídias aí, né? A efetividade dessas mídias. Dá para você fazer uma mudança, né? Dá para você intensificar uma mídia e abandonar uma outra, dá para você dar uma carga de incentivo numa mídia que não está funcionando, se você realmente acredita nela, se ela realmente te traz retorno, entre outras coisas, tá? Aqui nós estamos no nível de planejamento. Vamos para a segunda etapa dessa planilha. Na segunda etapa dessa planilha, você vai ter resultados reais aí. Você já vai ter aqui, ó, resultado por mídia que você usou. Desculpa, né? Falhou aí. Então você tem aqui, ó, fachada, você tem atendimento, foram atendidas 9 pessoas, foram feitos 3 contratos. Então você tem um total de 33% de aproveitamento. E aí dá para você enxergar aí o que está funcionando mais do que está funcionando menos, entendeu? Então dá para você medir o seguinte: você pode intensificar o número de atendimentos aqui, trabalhar alguma coisa para que dê mais retorno, ou você pode trabalhar para que melhore esse posicionamento, né? 33% é um número razoável para vendas, mas o ideal é esse aqui, ó. De cada uma pessoa que você atendeu, uma efetivou contrato. É claro que teve pouca pessoa aqui atendida, entendeu? Mas dá para a gente começar a pensar nesse tipo de situação, aumentar o número de atendimento e ver se realmente o número de contratos vai subir junto, né? Se for subir junto, é bacana. Aqui é legal que você consegue ter uma métrica do que está dando mais e o que está dando menos certo. Gente, tão importante quanto a motivação em vendas, quanto é, é importante incentivar os colaboradores, em dar treinamento, isso tudo é muito importante. Mas tão importante quanto isso é o controle que você tem sobre a situação. Você tem que ter resultados diários para o negócio, para você saber que está funcionando o teu negócio, não está funcionando, que a tua empresa está dando o retorno esperado ou não dando o retorno esperado, ou que pode se fazer alguma coisa. Eu sempre falo que mediante a qualquer tipo de ação você vai ter um retorno. O dia que você não age, você não tem retorno nenhum. O dia que você tem uma ação funcionando, você vai ter um retorno. Acontece que às vezes você põe uma ação para funcionar hoje e o retorno só vai vir daqui a 2, 3 dias, mas vai chegar uma hora que você vai ter retorno. E aí vai dar aqueles picos de venda. Você tem esperança de fechar 5 contratos, por exemplo, na quinta-feira e fecha 10 contratos. Só que na quarta-feira fechou um contrato e acaba equilibrando um pelo outro. Mas é importante o quê? No final das contas, você está dentro da tua meta desejada. Tá? Vamos para mais uma etapa aqui. A última etapa da nossa planilha aqui é o resultado individual, que você faz o controle aqui. Ó. Eu tenho, por exemplo, ó, eu tenho a pessoa aqui, a Joelma, né? Eu tenho aqui a Mari, né? E eu tenho o controle individual do que elas atendem e do que elas fecham de contrato, qual a porcentagem. Para que serve isso? Eu posso também, no meio de uma situação, começar a direcionar. Eu tenho, por exemplo, que a Joelma atende melhor fachada do que a Mari. Então eu começo a direcionar mais fachada para a Joelma. Em compensação, eu tenho que a Mari atende melhor mala direta, né, ou e-mail, do que a Joelma. Então eu começo a direcionar para essas duas. É claro que isso tem que ser negociado, né? Tem que ser combinado, porque senão é uma coisa desagradável. Gente, essa planilha ela não contempla uma série de mídias que são novas. Por exemplo, aqui não tem WhatsApp, aqui não tem Facebook, que são mídias que são atuais, tá, gente? São mídias novas.
Eu coloquei algumas mídias aqui que são velhas, né? Por exemplo, coloquei mala direta. É uma mídia velha, gente, mas é só para que vocês tenham noção, tá? Tem noção de como funcionam essas coisas aí, tá? Bom, finalizando mais um vídeo, esperando que ajude de alguma forma quem estiver assistindo, né? Que ajude meus alunos. Esses vídeos são direcionados principalmente para meus alunos, mas pedir também para que compartilhe, quem achar interessante, pode compartilhar. É importante você se inscrever no canal, né? Isso vai estar no meu canal. E é importante você dar um likezinho lá, tá bom? Obrigado e sucesso para todos.